Estúdio com Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional. Mário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos aqui por este acordo entre Irão e Omã para um novo mapa de rotas de navegação no estratégico Estreito de Hormuz. Na prática, o que é que significa este acordo e de que forma é que também pode ser encarado pelos Estados Unidos? Boa tarde, Vânia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Significa que o tempo está a passar, que cada dia nos torna mais próximos de algumas datas críticas e amanhã, segunda-feira, temos uma data crítica. Temos a data crítica habitual das segundas-feiras para todos nós e para os telespectadores, que é quando passamos pela bomba de gasolina, sabemos se as notícias são más ou muito más. E amanhã parece que vai piorar. Essa parece que vai piorar. E provavelmente durante a semana não melhorará e vamos tentar explicar porquê. Mas amanhã há uma data crítica, amanhã terminam os 60 dias de cessar-fogo que resultaram do acordo de aplicação provisória do memorando de entendimento no dia 17 de junho. Tudo isto passa muito depressa. Muito amanhã, 17 de agosto, amanhã passam já 60 dias. Já passam os 60 dias. E, portanto, o que é que o Irão, com uma habilidade diplomática extraordinária, vai dizer? Bom, eu cumpri a minha parte. Uma das coisas que estava no MOU, no memorando de entendimento, era a necessidade de eu, com outro Estado costeiro, Irão, na costa norte, Omã, na costa sul do Estreito de Hormuz, chegarmos a um acordo para os corredores de navegação. Estes corredores de navegação sempre existiram. O que acontecia que eram mais ou menos corredores centrais. Portanto, um corredor de entrada efetivamente mais próximo do Irão e um corredor de saída efetivamente mais próximo do Estreito de Omã, mas ambos na zona central do Estreito de Hormuz. Agora, estes corredores vão ser mais aproximados da costa de cada um desses dois Estados. Porquê? Porque, desde logo, há presença de campos de minas que o Irão colocou e cujo posicionamento conhece e, portanto, joga um bocadinho com isso, dizendo temos que afastar os corredores num ou noutro sentido, porque essas rotas tradicionais já não são seguras. Depois, é evidente que o Irão quer ter o trânsito mais próximo possível. Poderá ser feita a desminagem, não é? Sim, mas, se for essa, de facto, a intenção dessas rotas. Se for essa a intenção exato. do Irão, e se o Irão deixar, e se houver capacidade de desminagem, porque às vezes, como nós dizemos lá em casa, aos nossos filhos modernices, não é? Se de repente a guerra de minas passou de moda, as marinhas dos vários Estados apostaram noutras capacidades, e nomeadamente a Marinha dos Estados Unidos perdeu uma grande capacidade de desminagem que tinha e que tinha utilizado nos anteriores conflitos no Golfo, e nomeadamente no conflito de referência que foi a guerra que durou quase 10 anos entre o Irão e o Iraque. E, portanto, o que é que significa? O Irão vai dizer, mais uma vez, eu cumpri a minha parte, portanto, gostávamos que os Estados Unidos cumprissem também a sua parte. O que é que está por aqui implícito? É que também na peça que a Vânia apresentou, mais uma vez surge a ideia de que os Estados Unidos estão à espera do quê? Dos seus vários objetivos. Era preciso lembrar, quando atacaram em 28 de fevereiro, que era a mudança de regime, a completa perda de capacidade de armamento nuclear por parte do Irão, o desinvestimento nos proxies, no Hezbollah, no Hamas, nos Houthis, nas guerrilhas xiitas e grupos armados no Iraque e na Síria, e mais recentemente a rendição incondicional do Irão. Nada disso aconteceu, nem me parece que vai acontecer. Hormuz só surgiu depois. Não é? Hormuz só surgiu depois, foi um problema criado pelos Estados Unidos e que todos estamos a tentar resolver. Como é que esse problema se pode resolver? É que provavelmente o Irão vai anunciar, este acordo com o Omã já está negociado há várias semanas. O timing de dizer está concluído agora é por causa do dia 17, segunda-feira, para acabar o cessar-fogo, acabar formalmente o cessar-fogo, porque foi um cessar-fogo também com muitas interrupções. Os Estados Unidos atacaram preventivamente navios que estavam a fugir do bloqueio e o Irão fez a mesmíssima coisa com os navios mais próximos dos interesses americanos. E, portanto, foi um cessar-fogo com muitas aspas. Mas o que é que se vai dizer na segunda-feira? Que provavelmente o Irão e Omã vão oferecer, e veja a capacidade brilhante de Omã atrair um Estadozinho, um Estado que não é extraordinariamente longínquo dos Estados Unidos e das petromonarquias do Golfo, mas que tem interesse em resolver este problema e dizer, bom, nós provisoriamente estamos em condições de abrir à navegação estes dois corredores nestes termos. E atenção que os termos provavelmente não são ainda completamente conhecidos, porque falta ainda saber que taxas
vamos chamar-lhe taxas para não por ser enquanto. portagens, não é? Não serem portagens, para haver um sinalagma, ou seja, é legítimo cobrar alguns custos com informação meteorológica, com sinalização dos corredores de navegação, com alguns serviços quase de pilotagem, mas de ajuda à navegação, de comunicações, com eventuais problemas, porque estes navios todos transportam cargas perigosas que podem dar origem à poluição, e neste momento há vários incidentes de poluição no Golfo Pérsico porque houve navios atingidos, nomeadamente pelo Irão, e que tiveram derramamentos de combustíveis. Portanto, até um determinado valor estas taxas são razoáveis e são cobradas pelos Estados costeiros normalmente. Transformar essas taxas, como a Vânia dizia, em portagens, como o Irão chegou a dizer, queremos 1 milhão ou queremos 2 milhões de dólares por trânsito, ou depois queremos um valor da percentagem da carga, que no caso dos navios que transportam gás de petróleo liquefeito, a carga pode valer facilmente 60 ou 70 milhões de dólares. Portanto, cobrar 5 ou 7%, claro. Isso parece-me que criaria um precedente absolutamente inaceitável. O Irão também, sensatamente, fez uma negociação por ancoragem, ou seja, pediu 100 para provavelmente levar 10, precisou referir valores absurdos na zona dos 8%, 7% e ultimamente já dizia 1%, 2%. Mas, Mário, os Estados Unidos ainda podem ter aqui alguma mão nisto? Até porque fala-se nas sanções, não é? E há sanções ao Irão, mas a questão é que o Irão já lida com sanções. O Irão também as pede, não, o Irão já está habituadíssimo a sanções, não é? Sim, mas elas pesam muito, elas continuam a pesar muito. As sanções são de dois tipos, na prática, neste momento. São as sanções às importações e exportações tradicionais, mas neste momento também são as que resultam do bloqueio americano. O bloqueio americano à saída de navios iranianos ou de Estados amigos ou próximos do Irão custa ao Irão pelo menos 500 milhões de dólares por dia. Numa economia que está exangue, numa população que está perfeitamente desesperada, mas como se vive em ditadura não se pode revoltar, se o Irão conseguisse uma entrada de liquidez, seja pelo levantamento das sanções, que pode ser de uma forma muito simples, o desbloqueio para já daria 500 milhões de dólares por dia, já seria dinheiro. Mas, sobretudo, se houver também um desbloqueio das dezenas de milhares de milhões de dólares que estão congelados pelos Estados Unidos e também por Estados da União Europeia, é preciso que se diga, mas o grosso está nos Estados Unidos, isso seria um maná. Mas, mais uma vez, é uma posição negocial. O Irão pede tudo para ver se pelo menos consegue ter o desbloqueio. Porque é que eu acho que há alguma margem para acontecer? A Vânia sabe que eu não padeço de otimismo sistémico, mas acho que aqui há uma data também que é muito importante. Nós já estamos a menos de 80 dias de distância das intercalares americanas, no dia 3 de novembro. Os americanos, como nós, cada vez que vão à bomba, apesar de eles pagarem metade do preço por litro do que nós pagamos na Europa, mas também sentem aumentar. Isso não é agradável e não estão contentes e dizem nas sondagens que não estão contentes. E a administração americana tem umas eleições para ganhar, ou pelo menos para não perder o que já é importante. Não pode perder, tem apenas um representante a mais na Câmara dos Representantes, uma maioria muito estreita, e tem 3 senadores a mais no Senado. É relativamente fácil perdê-los neste contexto. E ontem, como o Nau também anunciou, J.D. Vance, um vice-presidente atento a estas realidades, inverteu completamente a lógica das prioridades americanas neste conflito. Ele começou por dizer no discurso público de ontem, que já fazia parte da campanha eleitoral, a prioridade para esta administração e para o presidente Trump é descer o preço dos combustíveis nos Estados Unidos. Exatamente o contrário do que Trump já disse. Trump disse que estão absolutamente nas tintas. Acho que os americanos têm que mostrar solidariedade para com a administração. Temos que conseguir dobrar o Irão. Mas agora é importante também conseguir dobrar a população. Entramos em campanha. Neste momento, eles têm 2 meses e qualquer coisa para fazer campanha. E aqui também há dificuldades grandes. Se Trump não fizer campanha, ou porque não gosta dos candidatos, ou porque não gosta de se chatear, ou porque não gosta de trabalhar para outros, aqueles eleitores que foram responsáveis pelos seus 2 mandatos, que eram pessoas que normalmente não votavam e ficavam em casa, se esse eleitor MAGA tradicional, que raramente votou nas últimas décadas, não for votar no dia 3 de novembro, os republicanos perdem as eleições. E, portanto, neste momento, dentro da administração, está-se também a tentar convencer o Presidente Trump a envolver-se nesta campanha e conseguir alguns resultados. Estamos aqui na reta final, mas também lhe queria perguntar relativamente ao Líbano. Sabíamos que era uma condição também deste acordo, eventual acordo entre Estados Unidos e Irão. Amanhã cumprem-se os tais 60 dias e Israel continua a atacar
o Líbano. Porque o calendário é mau para toda a gente, não são só os americanos que têm eleições no dia 3 de novembro, Israel também tem eleições para o Knesset, para o Parlamento, no dia 27 de outubro. E Netanyahu enfrenta a contestação interna, não é? Exatamente, e Netanyahu tem que continuar a apostar na guerra e no conflito para explicar aos israelitas: eu sou o primeiro-ministro capaz de os defender, eu sou o primeiro-ministro capaz de combater os nossos inimigos mais próximos. Nós temos de lembrar que o Hezbollah, o tão derrotado Hezbollah, ainda tem capacidade de tornar a vida muito dura aos israelitas que vivem no topo norte do país e que passam muitos dias, muitas noites em abrigos, porque continua a haver bombardeamentos do Hezbollah. E, portanto, eu acredito que nessa frente, quer Netanyahu será capaz de sabotar qualquer tentativa de acordo que inclua efetivamente o Líbano, quer o Irão pode fazer rigorosamente o mesmo com o Hezbollah, ou seja, o Hezbollah é um proxy, é um instrumento do Irão e o Irão usa o Hezbollah para forçar a negociação. Mas o Hezbollah também tem um braço político, não deveria sentar-se à mesa das negociações? Mas é um braço político que depende sobretudo do seu poder militar e do facto de grande parte do Líbano, no sul onde o Hezbollah se encontra, o Hezbollah, partido, grupo militar, substituiu-se ao Estado, ou seja, é um Estado que também controla escolas, hospitais, distribuição de comida, auxílio económico e financeiro. Portanto, é o verdadeiro Estado. Isso tem a ver com o problema mais grave do Líbano, que é um Estado falhado que não consegue exercer poder naquela zona. Mas, mantendo na senda do otimismo, deve ser para hoje ser domingo, eu acredito que quer o Irão, quer os Estados Unidos, já um bocadinho como fizeram com o MOU, vão pôr entre parênteses a questão do Líbano e de Israel, tentando controlar que o Israel ser controlado pelos Estados Unidos, o Hezbollah ser controlado pelo Irão, porque a aposta do Irão é na reabertura, nas suas condições, do Estreito de Hormuz. E isso é uma enorme vitória política, económica e geoestratégica. Se durar até ao dia 3 de novembro, agora a notícia importante para todos nós e para as nossas carteiras, se durar até ao dia 3 de novembro, altura das eleições intercalares dos Estados Unidos, teremos vários meses de acalmia dos preços. Agora, depois do dia 3 de novembro, dependendo do que é que acontece nas eleições, pode haver interesse ou não em reabrir o conflito. Mário João Fernandes, muito obrigada.